o imóvel tá alugado, beleza, mas aí eu tenho que saber uma coisa, é num condomínio? Quem que vai pagar o valor de condomínio? Ah, o inquilino. É o inquilino mesmo que vai pagar tudo? Todas as despesas? É tão simples assim? Ah, o IPTU, quem que vai pagar? Poxa, e as outras despesas? Como é que faz? Como é que eu faço essa distribuição? Quem que paga o quê? Se você tem essa curiosidade, parabéns, você está no caminho certo e aqui no Locação em Foco eu vou te explicar. Se você não tem essa curiosidade, meu amigo, a falta de curiosidade vai te matar, porque você ter certeza de tudo nunca vai ser bom. Então, vem para cá comigo que eu vou te ensinar. Sejam bem-vindos ao Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, inscreve, deixa seu like. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários. De vez em quando passo aqui, dou uma lida e respondo os comentários nos vídeos. Se você também quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, me chama no Instagram. Aqui, ó, Prof. Paulo Teófilo, que a gente conversa. Beleza? Vamos agora falar um pouco sobre essas questões de pagamento. Primeira coisa, eu quero que você entenda uma situação jurídica que dentro do direito civil nós chamamos de obrigação propter rem, que em latim significa obrigação pela coisa, obrigação que persegue a coisa. Obrigação propter rem, ela significa que existem obrigações que são pessoais, são obrigações que nascem da pessoa, existem obrigações que nascem da coisa. Quando a gente fala uma obrigação propter rem, se fala uma obrigação da coisa. Só que quando você tem uma obrigação pessoal, é aquela pessoa que garante a inadimplência, é aquela pessoa que garante o pagamento. Quando a gente fala da obrigação propter rem, é a coisa que garante o pagamento dela no caso de inadimplência. Há uma introdução básica, não estou querendo te dar aula de direito, mas uma introdução básica para você entender uma coisa. Quando a gente fala em uma obrigação de condomínio e IPTU, já vou colocar os dois no mesmo barco. A partir de agora, os dois vão estar aqui no mesmo barco. A obrigação tanto de condomínio como de IPTU são chamadas de obrigação propter rem, ou seja, obrigações da coisa. Não é você, simplesmente, que é o causador do IPTU do condomínio, é o imóvel, é o próprio imóvel. Então, quem é o responsável pelo pagamento? É o imóvel. Se você não pagar o IPTU, pode ter a penhora da casa e não cabe a alegação de bem de família. Como, se você não pagar o seu condomínio, você pode ter penhora do seu imóvel e não há alegação de bem de família nesses casos, por conta dessa situação da obrigação própria. Poderia dar outros exemplos também, como hipoteca, e vamos embora. Tudo aquilo que eu tenho uma garantia real, ela vai perseguir também como obrigação própria, obrigação da coisa. Então, para a gente começar, o IPTU condomínio, quem é o responsável? O proprietário do imóvel. Por quê? Porque advém da coisa. A obrigação vem da coisa. Peraí, professor, mas aqui nós estamos ficando maluco. E é lógico que você tem que ficar maluco com esse meu posicionamento. Por quê? Nos contratos de locação, a gente coloca que o responsável é o inquilino, que vai pagar o IPTU, o responsável é o inquilino, que vai pagar o condomínio. E é verdade. Isso porque a lei de locações, ela transfere o encargo locatício, o encargo da locação para o inquilino. Então, como o inquilino está se utilizando do imóvel para sua moradia, nada mais justo do que ele pagar o condomínio e ele pagar o IPTU. Por quê? É da utilização do imóvel. Isso nasce da utilização do imóvel. Mas, se o inquilino não pagar o IPTU, quem é o responsável pela dívida? É o proprietário. Ele pode cobrar do inquilino, mas ele é o responsável. Se o inquilino não pagar o seu condomínio, você não vai poder chegar na administradora e falar, não, você vai cobrar dele. Você que é o proprietário, você vai cobrar. Então, IPTU, condomínio, obrigações próprias é do proprietário. Eu posso, no contrato, transferir isso para o inquilino. Falar, inquilino, a partir de agora você que vai pagar o IPTU e as despesas de condomínio. Vamos já diferenciar algumas. A partir desse momento, eu estou transferindo para ele o dever de pagar. Só que, se ele não pagar, esse encargo cai para mim. Eu posso entrar com a cobrança em cima dele? Posso. E cabe uma ótima ação de cobrança para o inquilino. Mas quem é o responsável perante a prefeitura e perante o condomínio? Sou eu, que sou proprietário do imóvel, por conta da situação da obrigação própria ter rem. Superado isso aqui é um tema tranquilo. Nós temos a obrigação de condomínio, dois tipos de obrigações, que são as despesas ordinárias e as extraordinárias. As despesas ordinárias são aquelas despesas
do dia a dia do uso do condomínio. Então, são as contas normais, manutenções normais. Agora, existem as despesas extraordinárias que são focadas muito na propriedade do condomínio, na conservação do bem, em gerar recursos. E esses são diferentes. Porque a despesa ordinária, que é do dia a dia do condomínio, é aquele condomínio que você paga no final do mês, esse é do inquilino. E a própria lei de locações, ela faz essa divisão de quem que vai pagar o quê. Qual que é a despesa ordinária, qual que é a despesa extraordinária. Quem que vai pagar o quê no condomínio. Aqui nós temos essa diferenciação para a lei de locações e a despesa ordinária de condomínio, que é a manutenção do dia a dia, essa lei de locações ela atribui ao inquilino. Quando você está lidando com a despesa extraordinária de condomínio, aqui já envolve uma situação que é a propriedade imobiliária. Essa é do proprietário. No mesmo tópico, a manutenção de imóvel. Isso aqui é onde dá mais chabu. Porque a gente cansa muitas vezes, principalmente as imobiliárias que a gente assessora, a gente cansa de ver ligações, queimou o chuveiro, manda ele vir trocar aqui. Não, mas eu não tenho que trocar chuveiro de ninguém, o proprietário tem que deixar o chuveiro. Mas aqui a descarga tá vazando. Essas coisas, quem que tem que ter a responsabilidade? Vamos separar. Aquilo é uma situação da manutenção do imóvel ou é estrutural do imóvel? A lei de locações, ela dá. Obrigação do inquilino é a manutenção do imóvel. O proprietário, a estrutura do imóvel, para que esteja garantido que a propriedade do imóvel foque no melhor uso. Até porque o imóvel é do proprietário. Então, ele que vai conservar o próprio bem. Mas a manutenção é da pessoa que está morando. Queimou o chuveiro. Chuveiro é manutenção ou é estrutura? Manutenção. Inquilino que troca. Mas eu vou trocar e deixar lá? Sim. Você recebeu com um chuveiro bom. Você vai colocar um chuveiro igual ou melhor. Mas não foi minha culpa que trocou, mas é a manutenção. A manutenção, ela é do inquilino. Mas aqui deu problema na rede elétrica. Peraí. O que deu de problema na rede elétrica? É uma tomada que quebrou. A tomada eu posso entender com manutenção. Beleza, troca a tomada. Mas aqui o problema na fiação interna. Fiação interna já é estrutura. Vamos então passar ao proprietário. Problema do proprietário. Vazamento interno no condomínio. Que tipo de vazamento que é? Tá tendo vazamento aqui da caixa acoplada do vaso sanitário. Aqui eu entendo que é a manutenção. Manutenção, inquilino, resolve aí que é a manutenção do condomínio. A manutenção aqui da locação. Mas o problema é que está tendo infiltração no apartamento do lado ou de cima. Ou está tendo alguma infiltração de outro lugar ou até estourou um cano na parede. É estrutura. A estrutura tem que usar o proprietário. Até porque é uma coisa que demanda obra. Trocar uma lâmpada é manutenção. Então, se você vai trocar uma lâmpada, vai trocar uma tomada, você vai fazer alguma coisa, manter a pintura, passar uma tinta no imóvel, isso é manutenção do imóvel. Manutenção do imóvel, obrigação do inquilino. A gente nem discute. Agora, quando a gente vai falar de problemas estruturais, quando a gente vai falar situações da própria estrutura daquele imóvel, demanda em obra, inclusive, aqui é do proprietário. Então, a gente tem que saber separar bem isso. É muito comum, quando você tem, às vezes, uma necessidade de fazer uma obra, o proprietário não quer assumir e falar, não, o inquilino tem que se virar, ele alugou. Não, mas peraí. É uma obra, é uma situação de estrutura do imóvel. Esse é teu, amigo, esse não é do inquilino. Ou o inquilino, então, queima uma lâmpada, ele liga na imobiliária, manda o proprietário lá trocar a lâmpada dele, porque ele não pode trocar uma lâmpada que o imóvel não é dele. Não, é manutenção. A manutenção é sua. Então, vamos separar. Quem paga o quê? Se eu estou falando IPTU, se eu estou falando condomínio, eu posso transferir esse encargo para o inquilino. Isso a lei me autoriza, mas só que esse encargo é feito contratualmente. Eu tenho que colocar no contrato lá, quem vai pagar agora é o fulano de tal. Ok. Isso, a gente pode acordar quem vai pagar o quê? Mas, dentro do condomínio, despesas ordinárias, inquilino, despesas extraordinárias, proprietário. Ok? Porque isso a lei já está sendo clara. Manutenção de imóvel, despesas com manutenção de imóvel. Despesa com manutenção de imóvel, inquilino faz e sem bronca. Não tem conversa. Mas isso aqui é abalo estrutural do imóvel. Tem que trocar telhado, tem que trocar o rufo do telhado, tem que trocar a caixa d'água. Opa, isso daí já começa a ser manutenção do imóvel, mas só que é uma manutenção que demanda obra. É uma situação de problema estrutural do imóvel. Estrutura do imóvel? Beleza. Então vamos falar com o proprietário. E fazendo um adendo para a gente encerrar este tema, importante falar também que
quando eu tenho algum defeito no imóvel, o inquilino ele tem obrigação de avisar imediatamente o proprietário, tá? Então, por exemplo, chegou uma carta de cobrança de IPTU, uma carta de cobrança de condomínio, o inquilino tem que avisar para o proprietário que tem esse problema, porque o proprietário não vai saber. A carta vai chegar na sua residência, quando você está morando, não vai chegar na dele. Você tem que avisar o proprietário. Estourou um encanamento, tem algum problema estrutural, você tem que avisar também imediatamente o proprietário. Senão, você responde por perdas e danos. Eu tive um caso que a gente já comprou uma vez, num apartamento que o apartamento estava um mês com infiltração, e a gente foi descobrir depois de um mês. Por quê? Porque o inquilino não falou para o proprietário, não falou para ninguém. Não falou para ninguém, que eu falo, mas é problema meu, eu tinha que resolver. Não, primeiro, você não pode deixar isso aqui assim que você está acabando com o imóvel. Segundo, isso daqui não era nem seu, era do proprietário, que é problema de estrutura. Terceiro, agora você que vai ter que indenizar, vai ter que custear, agora você vai ter que fazer bonitinho, porque você passou mais de 30 dias sem avisar. E o que a lei de locações fala? Isso tem que ser de imediato. Seja a carta de cobrança, seja qualquer problema no condomínio, tem que ser avisado de imediato. Certo, gente? Então é isso. Se você gostou aqui do tema, deixa o seu like. Tá com alguma dúvida? Já passou por isso? Deixa aqui nos comentários também para eu saber. Quer conversar comigo? E chama no Instagram que a gente conversa. Obrigado a todos e foco nas locações.